Ela criava arte sacra para o duque, até descobrir que eram códigos militares para o inimigo. O vidro sangrava sob suas mãos. Helena observava a gota de sangue escorrer pelo fragmento azul cobalto, enquanto o calor da fornalha beijava seu rosto suado. 30 anos trabalhando o vidro, e ainda assim a beleza brutal do material a surpreendia. Como algo tão frágil podia capturar a luz do céu e transformá-la em oração? Mãe, você se machucou novamente? A voz de Miguel ecoou do canto da oficina, onde ele organizava os tubos de chumbo pelo som que faziam ao se tocarem. Apenas um arranhão, meu filho. Helena envolveu o dedo em um pano e continuou trabalhando. Não podia parar agora. O Duque Eduardo chegaria ao amanhecer para inspecionar o progresso da janela real. Miguel se aproximou, suas mãos tateando o ar até encontrar a bancada. Aos 16 anos, ele conhecia a oficina melhor que muitos vidraceiros que enxergavam. O vidro vermelho está cantando diferente hoje, mais agudo. Helena sorriu. Seu filho tinha um dom que ia além da visão. Ele ouvia as cores, sentia as vibrações que cada matiz produzia quando o calor as moldava. É o óxido de cobre. Estou experimentando uma nova mistura. Para o painel da Capela Real? Sim, será nossa obra-prima, Miguel. A janela que nos libertará da pobreza e garantirá seu futuro. Ela não mencionou o preço. Como o ouro que derretia na fornalha para criar os dourados celestiais, algumas verdades eram caras demais para serem compartilhadas. As encomendas do Duque Eduardo tinham começado há 3 anos, logo após a morte do marido de Helena. Pequenos trabalhos, inicialmente. Uma rosa aqui, um lírio ali, sempre com padrões específicos que ele riscava em pergaminhos lacrados. As cores devem seguir esta sequência exata, ele havia dito naquela primeira manhã, seus dedos pálidos traçando linhas no papel. Azul, vermelho, verde, amarelo, sempre nesta ordem, sempre nestas proporções. Helena havia achado estranha a precisão matemática, mas o pagamento era generoso. Generoso o suficiente para manter Miguel bem alimentado e para sonhar com um dote que pudesse atrair uma boa esposa, apesar da cegueira. Agora, enquanto observava o esboço da janela real estirado sobre a mesa de trabalho, ela sentia um calafrio que não vinha da brisa noturna. O padrão era mais complexo que qualquer coisa que já havia criado, uma sinfonia de cores que se entrelaçavam em geometrias impossíveis. Mãe, Miguel pausou, a cabeça inclinada como um pássaro que escuta um som distante. A cavalo se aproximando. Helena congelou. Era quase meia-noite. Quem cavalgaria a estas horas pelas ruas estreitas que levavam à sua oficina? O som das ferraduras sobre as pedras cresceu até parar diante de sua porta. Helena segurou a respiração. Então veio a batida. 3 golpes firmes, seguidos de 2 rápidos, o código que o Duque Eduardo havia lhe ensinado. Miguel, vá para os aposentos. Agora. Mas, mãe... Agora. A autoridade em sua voz não admitia debate. Miguel hesitou por um momento, depois desapareceu pela escada em caracol que levava aos quartos superiores. Helena alisou o avental manchado de vidro e abriu a pesada porta de carvalho. O Duque Eduardo estava ali, mas não sozinho. Atrás dele, 2 homens encapuzados permaneciam montados, suas silhuetas recortadas contra a lua crescente. Perdoe-me a hora, mestre Helena. Mas a urgência dos tempos não permite cortesias. A voz do Duque era suave como sempre, mas havia algo novo nela. Uma tensão, como um fio de vidro prestes a se partir. Vossa Excelência honra minha humilde oficina. Helena fez uma reverência. A janela progride conforme solicitado. Estará pronta para a consagração da capela. Mudança de planos. Eduardo entrou sem ser convidado, seus olhos escuros vasculhando a oficina como um falcão à caça. A janela deve estar completa em 1 semana. 1 semana? Helena sentiu o mundo girar.
Excelência, são 300 painéis individuais. O trabalho de 6 meses não pode. Pode e será. Eduardo se aproximou da mesa, onde os esboços estavam espalhados. Seus dedos traçaram as linhas coloridas com uma familiaridade que a perturbou. Contratarei quantos artesãos forem necessários. Pagarei o triplo. O coração de Helena disparou. O triplo significava liberdade completa. Significava que Miguel nunca mais passaria fome, nunca mais dependeria da caridade alheia. Mas também significava algo mais. Algo que ela ainda não conseguia nomear. Ah! Alguma razão especial para a urgência? Eduardo parou de traçar as linhas e a olhou diretamente. Naquele momento, Helena viu algo em seus olhos que a fez recuar um passo. Não era apenas pressa. Era desespero. A guerra se aproxima, mestre Helena. E há janelas que devem ser abertas antes que chegue. Os códigos da guerra. A guerra. A palavra ecoou na mente de Helena durante toda a noite, enquanto ela tentava dar sentido às palavras cifradas do Duque. Que janelas precisavam ser abertas? E por que a pressa repentina parecia carregar o peso de segredos não ditos? Ao amanhecer, 7 artesãos chegaram à sua oficina. Homens que ela conhecia de vista. Alguns das guildas vizinhas, outros de cidades distantes. Todos traziam suas próprias ferramentas e um silêncio estranho, como se tivessem sido instruídos a não fazer perguntas. Trabalharemos em turnos, anunciou Helena, tentando manter a voz firme. Os painéis devem seguir o padrão exato. Qualquer desvio pode comprometer toda a obra. Miguel desceu as escadas naquele momento, orientando-se pelo som familiar das vozes. Helena notou como ele parou no último degrau, a cabeça inclinada, escutando. Quantos homens, mãe? 7. Vieram nos ajudar com a janela real. Miguel assentiu, mas ela percebeu a preocupação em seu rosto jovem. Ele sentia as tensões que ela tentava esconder, lia nas vibrações do ar as emoções que as palavras não diziam. O vidro está nervoso hoje, ele murmurou, se aproximando. Está quebrando mais facilmente que o normal. Helena olhou para a fornalha onde 2 artesãos já trabalhavam. Era verdade. 3 peças já tinham se partido durante o processo de moldagem, vidro com mais de 20 anos de experiência, e ela nunca havia visto nada parecido. Talvez seja o tempo, ela disse, mais para si mesma que para Miguel. A manhã passou rapidamente. Helen supervisionava cada painel, conferindo que as cores seguissem exatamente o padrão prescrito pelo Duque. Azul cobalto nas bordas superiores, vermelho sangue formando cruzes geométricas, verde esmeralda em losangos precisos, amarelo ouro conectando tudo em linhas que pareciam dançar. Era ao meio-dia, quando parou para limpar o suor do rosto, que Helena viu. De sua janela, ela tinha uma vista clara da estrada que levava às colinas orientais. Uma estrada normalmente vazia, exceto por comerciantes e peregrinos ocasionais. Hoje, havia movimento. Muito movimento. Cavaleiros em formação seguiam pela estrada em direção à fronteira. Ela contou os estandartes. Pelo menos 200 homens, talvez mais. Todos usando as cores reais, azul e dourado. Miguel, ela chamou suavemente. Vem aqui. Ele se aproximou, parando ao lado dela junto à janela. Que está vendo, mãe? Soldados, muitos soldados, marchando para leste. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, escutando. Então, quase em um sussurro. Para a fronteira com Castela? Sim. Helena sentiu um frio no estômago. As tensões com o reino vizinho eram conhecidas, mas ver tropas marchando tornava tudo real de uma forma que as conversas de taverna não conseguiam. Mãe, Miguel hesitou, depois continuou. Ontem à noite, quando o Duque veio, havia algo diferente na voz dele. Diferente como?
como quando você tenta me esconder que está preocupada. A voz fica mais suave, mais controlada, mas o medo ainda está lá, embaixo. Helena olhou para o filho, impressionada mais uma vez com sua percepção. Miguel podia não enxergar com os olhos, mas via coisas que escapavam a ela. E você acha que o Duque estava com medo? Não medo. Desespero. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, pesada como o vidro derretido na fornalha. Desespero. Que tipo de situação levaria um duque, especialmente um tão poderoso quanto Eduardo, ao desespero? Mestre Helena, uma voz interrompeu seus pensamentos. Um dos artesãos, um homem baixo e sardento chamado Carlos, segurava um painel recém-terminado. Este está pronto para sua aprovação. Helena se aproximou para inspecionar o trabalho. Era um dos painéis centrais, onde as cores se encontravam em um padrão particularmente complexo. O azul se derramava em ondas que encontravam o vermelho em ângulos específicos, enquanto linhas douradas cortavam tudo em uma geometria que quase hipnotizava. Era belo, mas enquanto olhava, algo incomodava Helena. Havia uma lógica no padrão, uma precisão que ia além da arte. Era quase como se fosse uma linguagem, ela murmurou. Perdão, mestre. Nada, o trabalho está excelente, Carlos. Helena forçou um sorriso. Continue com o próximo. Mas enquanto Carlos voltava ao trabalho, a inquietação de Helena cresceu. Ela olhou novamente para os esboços do Duque, desta vez tentando ver além da beleza das cores e formas. Padrões, sequências, repetições que variavam de forma sutil, mas consistente. E de repente, como o vidro se fragmentando, uma possibilidade terrível tomou forma em sua mente. Miguel, ela chamou, tentando manter a voz calma. Preciso que me ajude com uma coisa. Mas deve ser nosso segredo, apenas nosso. Miguel se aproximou, sua expressão séria. Que tipo de segredo, mãe? Helena olhou ao redor da oficina, certificando-se de que os outros artesãos estavam ocupados com seu trabalho. Então, baixando a voz até quase um sussurro, preciso que me ajude a descobrir se nossa arte está sendo usada para algo mais que oração. A linguagem secreta das cores. Naquela noite, após os artesãos partirem, Helena e Miguel trabalharam sozinhos à luz de velas. Ela havia espalhado todos os esboços do Duque sobre a grande mesa de carvalho. 3 anos de encomendas, desde os pequenos painéis até o projeto grandioso da Capela Real. À primeira vista, eram apenas belas obras de arte sacra. Mas Helena agora procurava algo mais sombrio. Conte-me o que está vendo, mãe, Miguel disse, suas mãos delicadamente traçando as bordas dos pergaminhos. Padrões, repetições. E variações que parecem intencionais. Helena apontou para uma sequência de painéis menores. Olhe estes 3, todos encomendados no mesmo mês, todos com as mesmas cores básicas, mas dispostas de formas ligeiramente diferentes. Miguel inclinou a cabeça, concentrando-se. As diferenças seguem alguma lógica? Helena estudou os desenhos mais atentamente. No primeiro, as linhas vermelhas formavam 3 cruzes. No segundo, 5. No terceiro, 2 cruzes e um losango amarelo. Números, ela sussurrou. Miguel, eu acho que são números. Como assim? As formas geométricas, a disposição das cores, tudo pode representar quantidades. Seu coração começou a acelerar. E se não for arte decorativa? E se for? Informação? Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Então, informação sobre o quê? Helena pensou nos cavaleiros que havia visto marchando para a fronteira, na urgência repentina do Duque, no desespero que Miguel havia detectado em sua voz.
Tropa. Movimentos de tropas. A acusação pairou no ar como fumaça venenosa. Helena mal conseguia acreditar que havia falado as palavras em voz alta, mas agora que estavam ditas, tudo começava a fazer um sentido medonho. Mãe, você está sugerindo que o Duque Eduardo... Estou sugerindo que talvez nossa arte esteja sendo usada para transmitir informações militares. Que talvez cada janela que criamos seja uma mensagem para alguém. Miguel se afastou da mesa, sua face empalidecendo. Para quem? Para quem teria interesse nos movimentos das tropas reais? Helena engoliu em seco. Para os inimigos do reino. A palavra traição não precisou ser dita. Ela pairava entre eles, pesada e aterrorizante. Mas, mãe, Miguel disse lentamente. Se isso for verdade, então nós somos cúmplices involuntários. Helena sentou-se pesadamente numa cadeira. Por 3 anos, estivemos facilitando a espionagem contra nosso próprio reino. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar das velas. Helena olhou para as mãos manchadas de vidro, as mesmas mãos que haviam criado beleza e possivelmente traição em medidas iguais. O que vamos fazer? Miguel perguntou. Era a pergunta que Helena temia, porque não havia resposta simples. Denunciar o Duque poderia significar a morte para ambos. Quem acreditaria na palavra de uma viúva vidraceira contra um nobre poderoso, mas continuar o trabalho, sabendo que agora suspeitavam? Primeiro, precisamos ter certeza, ela disse finalmente. Precisamos de prova. Como? Helena olhou novamente para os esboços. Vou fazer uma mudança, algo pequeno, quase imperceptível. E então, veremos como o Duque reage. Miguel se aproximou dela, sua mão encontrando a dela no escuro. E se ele perceber? Então saberemos que estávamos certos. E que estamos em perigo mortal. Na manhã seguinte, Helena instruiu os artesãos a trabalhar nos painéis periféricos, enquanto ela própria se ocupava com uma seção central. Um painel que, segundo o padrão que havia decifrado, provavelmente indicava o número de cavaleiros estacionados na torre de vigia norte. Em vez de 7 cruzes douradas, ela fez 8, uma mudança minúscula, quase invisível entre as outras decorações elaboradas. Mas se sua hipótese estivesse correta, seria o suficiente. O Duque chegou ao meio-dia, como havia prometido. Seus olhos percorreram a oficina com a mesma intensidade de sempre, mas Helena notou como eles se detinham mais tempo nos painéis concluídos. O progresso é admirável, ele disse, aproximando-se da mesa onde ela trabalhava. Esta seção está particularmente refinada. Seus olhos encontraram exatamente o painel que ela havia alterado. Helena forçou-se a manter a expressão neutra. Obrigada, Vossa Excelência. Tentei capturar a luminosidade celestial que o Senhor especificou. Eduardo se inclinou sobre o painel, estudando-o com uma concentração que ia muito além de apreciação artística. Helena viu o momento exato em que ele percebeu a mudança. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente, e uma linha fina apareceu entre suas sobrancelhas. Interessante, ele murmurou. A disposição das cruzes douradas. Há uma a mais que no esboço original. O coração de Helena quase parou. Perdão, Excelência, se há algum erro. Oh, não é um erro. Eduardo se endireitou, e seu sorriso foi como uma lâmina. É muito instrutivo, na verdade. Mostra-me exatamente o tipo de criatividade com que estou lidando. Helena sentiu o sangue gelar. Não havia mais dúvida. Sua arte estava sendo usada para a traição, e agora o Duque sabia que ela suspeitava. A janela deve estar terminada em 4 dias, Eduardo disse, sua voz recuperando o tom suave habitual, mas Helena podia ouvir a ameaça por baixo das palavras corteses.
Tenho certeza de que não haverá mais. Interpretações criativas. Depois que ele partiu, Helena ficou sozinha com o peso terrível de sua descoberta. Em 4 dias, a janela da Capela Real estaria completa. E se sua suspeita estivesse correta, essa janela carregaria informações que poderiam levar à queda do próprio reino. Ela tinha 4 dias para decidir entre a segurança de seu filho e a lealdade ao seu povo. 4 dias para escolher entre ser uma artista ou uma traidora. Enquanto o sol se punha sobre a oficina, Helena olhou para suas mãos manchadas de sangue e vidro e se perguntou se algum dia elas voltariam a criar algo puro. O preço da verdade. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via rostos de soldados que nunca conheceu, mortos por informações que suas próprias mãos haviam codificado em vidro colorido. Miguel permaneceu ao seu lado, suas mãos hábeis organizando pedaços de vidro por textura e temperatura, um hábito que o acalmava desde criança. "Mãe", ele disse suavemente, "há algo que preciso lhe contar." "O que é, meu filho?" Nos últimos meses, ouvi conversas. Homens que não sabiam que eu estava presente. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Falavam sobre movimentos de tropas, sobre informações vazando das igrejas onde nossos vitrais foram instalados. Helena sentiu o estômago revirar. Por que não me disse antes? Porque tinha medo de estar errado. E porque havia algo mais. Miguel se virou para ela, seus olhos cegos carregando uma sabedoria que ia além de seus anos. Ouvi o nome do Duque Eduardo, e o seu, mãe. As palavras de Miguel ecoaram no silêncio da oficina como sinos de morte. Helena compreendeu então que não eram apenas suspeitas de 2 artesãos desesperados. Eram alvos conhecidos de uma conspiração muito maior. "Temos que partir", ela sussurrou. "Esta mesma noite." "Para onde, mãe?" "Somos conhecidos em todo o reino. E eu." Miguel tocou gentilmente seus próprios olhos. "Não posso viajar rapidamente ou me esconder facilmente." Helena olhou ao redor da oficina que havia sido sua vida inteira. As ferramentas que herdara de seu pai, os fornos que ela própria construíra, os esboços de anos de trabalho honesto. Tudo isso seria abandonado, ou pior, destruído quando descobrissem que ela sabia da verdade. "Então, temos apenas uma escolha", ela disse, sua voz ganhando uma firmeza que não sentia. "Completamos a janela da Capela Real. Mas não do jeito que o Duque espera." Miguel franziu a testa. "O que quer dizer?" "Vou sabotá-la. Vou criar códigos falsos, informações erradas. Se os inimigos receberem dados incorretos, isso pode dar tempo para o reino se preparar. E quando descobrirem?" Helena pegou a mão de seu filho entre as suas, sentindo as calosidades que anos de trabalho delicado haviam deixado em seus dedos jovens. "Então pelo menos morreremos sabendo que tentamos corrigir o mal que fizemos sem saber." Eles passaram o resto da noite planejando. Miguel, com sua memória extraordinária, recontou cada conversa suspeita que havia ouvido. Helena mapeou cada informação, cada padrão que havia usado nos últimos meses. Quando o amanhecer tingiu o céu de dourado, mãe e filho tinham um plano. Era perigoso, provavelmente impossível. Mas era a única redenção que podiam buscar. Helena olhou pela última vez para a oficina na luz da madrugada, sabendo que aquele podia ser o último amanhecer que veriam como pessoas livres. Suas mãos tremeram apenas por um momento antes de se firmarem novamente. Havia trabalho a fazer. A última obra. Os 3 dias seguintes foram uma dança mortal entre criação e destruição. Helena trabalhou na janela da Capela Real com uma intensidade que seus artesãos nunca haviam visto.
mas apenas Miguel sabia o verdadeiro motivo por trás de sua obsessão. Cada linha de chumbo que ela moldava carregava uma mentira cuidadosamente calculada. Onde o Duque esperava informações sobre a guarnição da Torre Leste, ela codificou dados sobre uma fortificação inexistente. Onde deveria haver detalhes sobre rotas de abastecimento, ela inseriu caminhos que levavam a pântanos e desfiladeiros. As cores estão diferentes hoje, comentou Tomás, um dos artesãos mais antigos, enquanto observava Helena misturar os vidros. Mais intensas. É uma obra especial, Helena respondeu sem levantar os olhos de seu trabalho. Merece nossa melhor técnica. Miguel trabalhava silenciosamente ao lado da mãe, suas mãos hábeis polindo cada fragmento de vidro até um brilho perfeito. Para qualquer observador, eles eram simplesmente uma família dedicada criando sua obra-prima, mas cada gesto era carregado de significado duplo, cada cor uma pequena traição contra aqueles que os haviam usado. No segundo dia, o Duque Eduardo apareceu sem aviso. Helena sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. Uma mudança na qualidade do ar, como se uma tempestade se aproximasse. Mestra Helena, ele disse, sua voz suave como sempre, mas seus olhos frios como o inverno. O trabalho progride bem? Sim, Vossa Excelência. Será entregue amanhã, conforme prometido. Ela se forçou a encontrar seu olhar. Será minha obra mais bela. O Duque se aproximou da mesa onde os painéis estavam dispostos. Helena observou seus olhos percorrerem cada seção, decodificando mentalmente as informações que pensava estar recebendo. Por um momento terrível, ela temeu que ele percebesse as alterações. Excelente, Eduardo murmurou finalmente. Vejo que você compreendeu. Completamente. A importância desta comissão. Suas palavras carregavam uma ameaça velada que fez Helena tremer internamente. Sempre compreendi, Excelência. Arte verdadeira exige dedicação total. Depois que ele partiu, Miguel se aproximou da mãe. Ele suspeita de algo? Não sei, Helena admitiu. Mas não importa mais. Amanhã, nossa escolha será irreversível. Naquela noite, ela trabalhou sozinha à luz de velas, fazendo os ajustes finais. Cada movimento era uma oração silenciosa por perdão, pelos soldados mortos, pelos segredos traídos, pela inocência perdida. Quando o último fragmento de vidro foi colocado em seu lugar, Helena recuou para admirar a janela completa. Era de fato sua obra mais bela. As cores dançavam juntas em uma sinfonia de luz que seria sua carta de despedida para o mundo. Também era sua confissão, sua traição contra o traidor, e possivelmente sua sentença de morte. Miguel se aproximou dela no escuro. Está pronto, mãe? Helena olhou uma última vez para a janela que brilhava suavemente na luz da lua. Sim, meu filho, estamos prontos para enfrentar o que vier. O vitral da redenção. O último dia amanheceu com um céu carregado de nuvens escuras, como se o próprio reino pressentisse a tempestade que se aproximava. Helena e Miguel aguardaram na oficina, a janela da capela real embalada e pronta para entrega. O Duque Eduardo chegou ao meio-dia, acompanhado de seus guardas. Mais homens do que jamais trouxera antes. Helena compreendeu imediatamente que também havia suspeitas do lado dele. A obra está completa, ela anunciou, tentando manter a voz firme. Como prometido. Eduardo se aproximou do vitral embalado, seus olhos brilhando com antecipação. Desembrulhe. Quero ver minha obra-prima. Com mãos que quase não tremiam, Helena retirou o tecido protetor. A janela se revelou em toda sua glória. Uma explosão de cores e luz que arrancou exclamações admiradas até mesmo dos guardas rudes. Mas Eduardo não estava olhando para a beleza.
Seus olhos percorriam os padrões codificados, decifrando rapidamente as informações que acreditava estar recebendo. Helena observou sua expressão mudar gradualmente de satisfação para confusão, depois para algo muito mais perigoso. "O que é isto?" Ele perguntou, sua voz baixa e letal. "É a janela que o senhor encomendou", Helena respondeu, erguendo o queixo. "Estes códigos não são os que especifiquei." Eduardo se virou para ela, e todo o fingimento de cortesia havia desaparecido. "Você sabotou minha obra." "Sabotei sua traição", Helena corrigiu, sua voz ganhando força. "Por 3 anos, usei minha arte para matar meus próprios compatriotas. Isso termina hoje." Miguel deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe e o duque. "Ela fez o que era certo." Eduardo riu, um som frio e sem humor. "Certo, vocês destruíram meses de planejamento. Condenaram-se à morte por nada." "Por nada?" Helena olhou diretamente para ele, sem medo pela primeira vez em anos. "Salvamos vidas, protegemos nosso reino. Se isso é morrer por nada, então aceito essa morte." "Guardas", Eduardo ordenou. "Prendam-nos." Mas antes que os homens pudessem se mover, o som de cascos de cavalo ecoou do lado de fora. Muitos cavalos, aproximando-se rapidamente. Eduardo franziu a testa, dirigindo-se à janela. "Soldados reais", ele murmurou, sua arrogância vacilando pela primeira vez. "Como souberam?" "Porque eu contei." A voz veio da porta, onde um terceiro homem havia aparecido. Marco, o jovem soldado que Helena havia escondido semanas antes. "Contei tudo o que sabia ao capitão da guarda real." Eduardo se virou como um animal encurralado, sua mão indo instintivamente à espada, mas já era tarde demais. Soldados reais encheram a oficina, seus uniformes um contraste marcante com as roupas simples dos artesãos. "Duque Eduardo de Vasconcelos", o capitão anunciou formalmente. "Estais preso por traição ao reino e conspiração com forças inimigas." Helena observou enquanto o homem que havia respeitado e temido era levado algemado, seus gritos de protesto ecoando pela rua. Marco se aproximou dela, inclinando a cabeça respeitosamente. "Mestra Helena, o reino lhes deve uma dívida. Suas informações permitiram que capturássemos não apenas o duque, mas toda sua rede de espiões." "E os códigos falsos?" "Foram enviados aos inimigos conforme planejado. Eles marcharam direto para uma emboscada preparada por nossas tropas." Marco sorriu. "A guerra que deveria nos destruir terminou antes mesmo de começar." Helena olhou para Miguel, que sorriu pela primeira vez em semanas. Sua arte havia sido corrompida, usada para o mal, mas no final foi através da arte que encontraram a redenção. "Mãe", Miguel disse suavemente, "podemos criar coisas belas novamente?" Helena olhou ao redor de sua oficina. Manchada agora com memórias de traição e medo, mas ainda o lugar onde havia aprendido que até mesmo a mais escura corrupção pode ser transformada em luz. "Sim, meu filho, podemos criar coisas belas novamente. E desta vez, será apenas para honrar a luz, nunca para servir às trevas." Enquanto o sol se punha, Helena começou a esboçar sua próxima obra. Um vitral simples para a igreja local, sem códigos secretos, sem mensagens ocultas. Apenas vidro e luz, dançando juntos como sempre deveriam. Pela primeira vez em anos, suas mãos não tremiam enquanto criava. Helena descobriu que sua arte escondia traições mortais, mas através da coragem encontrou sua redenção. Porém, nem todas as mestras tiveram a mesma sorte ao descobrir como seus talentos eram corrompidos. Nas torres mais altas do reino, outra mulher sábia enfrentou escolhas ainda mais devastadoras.
Quando as estrelas revelam segredos que custam 1000 vidas inocentes, qual seria o preço da verdade? Descubra esta história que apareceu na sua tela, uma jornada onde conhecimento e lealdade se tornam inimigos mortais.